Honra pai e mãe ou paga o preço. O aviso duro de Provérbios 30 que ninguém quer ouvir. Você pode se considerar livre, mas se a sua boca ainda amaldiçoa pai e mãe, Provérbios 30 diz que tem uma conta correndo em silêncio. E a fatura chega cara. Visão turva, bússola moral magnetizada por mágoa, relações que apodrecem por dentro enquanto você chama isso de autonomia. Hoje, sem teatro e sem moralismo, eu vou te mostrar por que honrar não é aplaudir erro. É reordenar o coração para não repetir o veneno. Talvez sua história tenha espinhos verdadeiros. Aqui, ninguém vai empurrar reconciliação forçada. Honra bíblica é estrutura. Verdade com limite, distância quando preciso, justiça quando necessário e, quando possível, reparo e bênção. Em poucos minutos, você vai entender o mecanismo invisível que transforma sarcasmo em cegueira e como trocar a maldição diária por uma linguagem que limpa o caminho. Daqui a 90 segundos, eu te entrego um teste de 30 segundos para saber se o olho que zomba ainda governa seu olhar. Depois, 3 correções de rota que cabem hoje e um ato de reparo para fazer em 24 horas, sem se expor, sem romantizar passado, sem trair a consciência. Se você topar, vai sentir o som da casa mudar. Menos eco de ironia, mais direção. Liberdade que despreza a origem volta como prisão com nome bonito. Provérbios 30 não suaviza isso. Há uma geração que se declara pura, mas usa a língua para zombar do pai e desqualificar a mãe. Chama lucidez o sarcasmo e maturidade a capacidade de cortar laços como quem corta pesos mortos. O texto é duro porque mostra a fatura invisível dessa autonomia. Quando o desprezo vira hábito, a visão fica curta, a consciência faz vistas grossas e o futuro perde referência. Quem debocha da ponte por onde veio, perde o caminho para onde vai. Agur, o autor, começa confessando o próprio limite. Eu não sei como devia. E exatamente desse chão humilde, enxerga o que olhos altivos não veem. A boca que amaldiçoa a paz não derrama poder, derrama ácido que escorre de volta para dentro, corroendo afeto, propósito e paz. Talvez sua história traga espinhos reais, ausência, dureza, injustiça, falhas que doeram muito além do aceitável. Esta mensagem não exige aplauso para o que feriu, nem reconciliação forçada que te coloque outra vez em perigo. Honrar na sabedoria bíblica não é idolatrar, é reordenar. É colocar cada coisa em seu lugar seguro. Verdade dita sem floreio, limites que protegem, distância quando necessária e, quando possível, reparos discretos que impedem o veneno de continuar na sua boca. Porque é na boca que os ciclos se perpetuam. O que você repete sobre pai e mãe quando ninguém ouve, vira molde do que você repete sobre Deus, sobre você, sobre seus próprios filhos. O olho que zomba começa como postura interna, desce para a língua, vira prática. E quando você se dá conta, a ironia virou liturgia doméstica. A casa ecoa frases velhas e o coração mora num quarto escuro. O aviso de Provérbios 30 é um freio de mão a tempo. Ele não diz engole o choro, diz limpa a lente. Limpar a lente é trocar a narrativa do deboche por linguagem limpa. Em vez de amaldiçoar a origem, nomear a ferida. Em vez de refazer a cena 1000 vezes, ajustar a rota uma vez. Em vez de expor no tribunal da internet, negociar no lugar da consciência e, quando preciso, na justiça. O que muda quando a lente limpa, a bússola interna para de colar em ímãs de mágoa e volta a apontar para norte. O norte aqui é simples: não reproduzir o veneno, não carregar para a sala de hoje a guerra do quarto de ontem, não deixar a vergonha de outros virar seu sobrenome. O norte é guardar a boca do cinismo, não porque você é bobo, mas porque você é livre. Mas e o que me devem? O texto não nega dívidas emocionais, ele pergunta: de que adianta cobrar juros eternos se quem paga é seu futuro? Há contas que só o juízo de Deus fecha. As nossas, nós fechamos com reparos possíveis. Às vezes o reparo é uma conversa franca. Às vezes é apenas parar de repetir maldições que você mesmo odiaria ouvir. Às vezes
É ajuda objetiva e silenciosa que não reescreve o passado, mas evita que você apodreça no presente. Em casos de abuso, honra significa limite claro, distância segura e busca legítima por justiça, sem ceder à tentação de envenenar a própria alma pela via do insulto diário. O ponto é você não precisa se parecer com o que te feriu para ser verdadeiro. A fidelidade que Deus pede não é ao mito da família perfeita, é a verdade que liberta. Hoje eu vou te conduzir da culpa difusa para passos concretos. Em poucos minutos, você vai fazer um teste curto para saber se o olho que zomba ainda governa seu olhar quando ninguém está vendo. Depois vai receber 3 correções de rota que cabem no seu dia, sem se expor, sem romantizar, sem negociar sua segurança, e um ato de reparo em 24 horas que quebra de uma vez a liturgia do sarcasmo. O objetivo não é que você poste um discurso bonito sobre honra, é que você saia deste vídeo com um movimento pequeno e honesto que desmagnetize sua bússola moral e devolva paz ao peito. Guarde a imagem que vai nos acompanhar. 2 olhares diante do espelho. Um olha para trás e ri com desdém. O riso volta como cegueira. O outro encara a verdade sem maquiagem, chama as coisas pelo nome, protege as bordas do coração e abençoa o que pode ser abençoado. Nem tudo, mas o que pode. Esse olhar abre janela para o amanhã. É nele que queremos treinar você hoje. E começa pela boca. O que parar de dizer, para que a vida pare de azedar? O que começar a dizer, para que a casa mude de som? A resposta não vem de slogans, vem de critérios que cabem em gente real. Se você topar caminhar, este capítulo é a tranca que gira. Daqui a pouco, o teste de 30 segundos. E depois, os passos de quem não quer mais pagar a conta cara da desonra disfarçada de bravura. Honrar aqui é deixar de ser refém. É por isso que é duro. E é por isso que liberta. O diagnóstico de Agur. Antes de apontar o dedo para a geração que amaldiçoa, Agur aponta para si. Esse começo é decisivo. Sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento de um homem. Não é teatro de humildade. É o reconhecimento de que a sabedoria começa desarmando o próprio orgulho. Em vez de subir no palanque do certo, Agur desce para o chão da realidade. Ao fazer isso, ele enxerga o que olhos altivos não veem. Quando a boca zomba dos pais, não é só desrespeito familiar, é sintoma de uma desordem mais funda, um coração que perdeu o referencial e se coroa juiz da própria história. O diagnóstico de Agur tem 3 camadas. A primeira é epistemológica. O que você realmente sabe sobre Deus, sobre si e sobre os limites? Agur olha para o céu, para o vento, para as águas, para a terra e pergunta: quem subiu aos céus e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Ao confessar que não sabe controlar nem explicar a ordem do mundo, ele desarma a pretensão que autoriza o deboche. Zombaria floresce onde a criatura tenta ocupar a cadeira do Criador. Quando a criatura devolve a cadeira, a zombaria perde graça. A segunda camada é moral. O que a sua boca tem produzido? Agur descreve a geração de dentes como facas e mandíbulas como facas de 2 gumes, que devoram os pobres e necessitados. Tradução para o cotidiano: ironia, sarcasmo, desprezo normalizado, brincadeiras que ferem, sentenças rápidas sobre quem te deu a vida, como se você fosse auditor da infância alheia. Quando a língua se habitua a amaldiçoar pai e mãe, ela se treina a amaldiçoar qualquer autoridade, qualquer limite, qualquer não. O que parece libertação é, na verdade, incapacidade de suportar fronteiras. E vida sem fronteira vira lama, não liberdade. A terceira camada é existencial. Quais desejos te governam na prática? Agur pede 2 coisas. Afaste dele a falsidade e a mentira. Não lhe dê nem pobreza nem riqueza extrema, para que não negue a Deus por fartura, nem o roube por necessidade. Ele mapeia os ímãs que desviam a bússola, mentira justificada, para proteger o ego, e extremos materiais, que infantilizam a alma. Repare como isso se aplica ao tema da honra,
A zombaria muitas vezes nasce de uma narrativa falsa. Eu só serei livre se cortar toda a raiz. E é alimentada por extremos. Quando eu tiver dinheiro, lugar, status, eu me resolvo. Agur pede o meio que amadurece, verdade e sobriedade. A partir daí, honra deixa de ser etiqueta para virar estrutura de proteção. O diagnóstico também lê os olhos. O olho que zomba do pai e despreza obedecer à mãe. O problema começa antes da palavra. Nasce no olhar treinado a interpretar tudo pelo filtro da mágoa ou do cinismo. Um olhar assim enxerga falha como identidade, erro como destino e limite como humilhação. Agur contrapõe com a imagem de Deus, que purifica a palavra como prata no crisol. Em termos práticos, você precisa de um crisol para os olhos, um lugar onde suas percepções sejam provadas antes de virarem sentença. A hora deslotada cumpre esse papel. A palavra julga seu olhar, não o contrário. Sem esse crisol, a boca vira forno de insulto, com ele vira fonte de bênção consciente. Mas e quando meus pais realmente erraram? O diagnóstico não romantiza ninguém. Ele só impede que a ferida vire critério absoluto. A honra madura que o capítulo sugere não é cega. Inclui verdade, limite e, se necessário, distância e justiça. O que ela não inclui é a licença para transformar seu coração num tribunal diário onde você é acusador, juiz e carrasco. Tribunais internos cobram caro, cobram visão, paz e futuro. Agur aponta outra via, confissão do próprio limite. Bruce, compromisso com a verdade. Bruce, recusa do extremo. Esse tripé reeduca o olhar, limpa a língua e recoloca a família no lugar de origem, não de destino. Origem se honra, destino se constrói. Há ainda o ponto das 4 coisas insaciáveis e da sanguessuga que tem 2 filhas. Dá e dá. Imagem dura para desejos que nunca se satisfazem. Inclusive o desejo de vencer moralmente pai e mãe numa narrativa sem fim. Você prova que está livre quando não precisa mais vencer ninguém para seguir adiante. A honra, nesse sentido, é o fechamento dessa torneira. Você recusa alimentar o ciclo infinito de cobrança e decide construir o que lhe cabe a partir de hoje. Não para absolver injustiças, mas para não perpetuar venenos. Como saber se o diagnóstico de Agur já está funcionando em você? 3 sinais simples. Primeiro, suas frases sobre seus pais encurtam e ficam mais verdadeiras. Menos slogan, mais precisão. Segundo, sua energia migra da acusação criativa para o reparo objetivo. Um limite dito, uma conversa marcada, um gesto possível. Terceiro, você nota sobriedade na forma como fala de si. Menos absolvição, menos autoacusação, mais responsabilidade. É assim que a visão volta, não por mágica, mas por humildade aplicada. Se esse capítulo soou como freio, era o objetivo. Não para te parar na beira da estrada, mas para te tirar do barranco. A partir daqui a rota clareia. A boca que amaldiçoa pode aprender outra liturgia. No próximo passo vou te dar um teste de 30 segundos para julgar o próprio olhar antes que ele julgue todo o resto. E em seguida, 3 correções de rota que cabem hoje com segurança e dignidade. Teste de 30 segundos. Antes que sua língua decida por você, julgue o seu olhar. O teste de 30 segundos foi feito para isso. Medir se o seu coração está sob a influência do olho que zomba ou se já entrou no processo de honra madura. Não exige cenário, só precisão. Funciona assim. Você fecha os olhos por um instante, puxa ar, solta devagar e responde sem discurso a 3 perguntas. Se precisar, sussurre as respostas. A ideia é interromper a liturgia do sarcasmo antes que ela ganhe corpo. Pergunta 1. O que eu repito sobre meu pai e minha mãe quando eles não estão? Procure a frase exata que costuma sair, não a versão polida. Nunca prestou, só atrapalhou. Melhor sem. Nem lembro com saudade. Não devo nada. Se a sua resposta é uma sentença definitiva, sem espaço para nuance, o olho está zombando. Transformou um passado complexo em rótulo que justifica o presente. Se em vez de sentença aparece uma descrição precisa, faltou presença, houve dureza
teve amor, mas com limites confusos. O olhar já está sendo reeducado pela verdade. Honra madura começa com nomes corretos, não com absolvição ou condenação teatral. Pergunta 2. O que a minha boca faz depois de pensar neles? Mapeie o gesto real. Você ironiza em conversas? Expõe na internet? Reconta histórias como munição? Ou decide calar maldição e transformar incômodo em limite claro, conversa necessária ou busca de justiça quando for o caso? Se o pensamento vira veneno, a bússola continua magnetizada. Se vira limite e ação objetiva, a bússola está voltando ao norte. Em situações de abuso, a resposta honesta inclui: busco segurança e amparo legal. Isso também é honra. Honra ao próprio corpo, à própria alma e à verdade. Pergunta 3. Qual gesto cabível eu posso praticar nas próximas 24 horas que interrompe o ciclo? Nada grandioso. Pode ser parar de repetir a frase que contamina o ambiente, enviar uma mensagem simples propondo uma conversa, decidir uma ajuda objetiva sem holofote, escrever um limite por escrito, orar 2 linhas pedindo para que Deus desmagnetize sua memória. Se você não encontra um gesto pequeno e honesto, o olhar ainda está prisioneiro do tribunal interno que só cobra e não constrói. O gesto é a dobradiça. Sem gesto, a porta range, mas não abre. Agora avalie os sinais imediatos. Se ao responder você sentiu um alívio quieto, não euforia, mas espaço para respirar, o teste identificou abertura. Se sentiu raiva, defesa, vontade de argumentar por mais meia hora, isso também é dado. O olho que zomba está no comando. Não se condene, ajuste o protocolo. Em vez de discutir com a mente, coloque por escrito uma frase que você vai parar de dizer, uma frase que você vai começar a dizer, um gesto cabível para as próximas 24 horas. Papel cria borda. Borda protege de recaída no monólogo venenoso. Regras de segurança para casos sensíveis. Se houve abuso, a prova de que o teste está funcionando é você escolher honra com proteção, não com exposição ingênua. Distância segura, apoio de quem te guarda, registro do que for necessário. Conversa mediada apenas se e quando houver segurança. Honrar não é se colocar de volta no lugar do ferimento. É se colocar na posição de quem não perpetua veneno. Se houve faltas comuns da finitude, o gesto pode ser reparo prático, gratidão específica por algo verdadeiro, ou cessar a ironia que virou trilha sonora. Em ambos os contextos, a língua deixa de cuspir ácido e volta a ser instrumento de bênção consciente. Para consolidar o teste, faça a versão escrita em 2 minutos. Coloque 2 colunas: o que eu paro de dizer e o que eu começo a dizer. Exemplo: paro, nunca foi pai de verdade. Começo: houve falhas reais, eu não repito o veneno. Estabeleço limite e caminho em paz. Paro, não devo nada. Começo: devo a mim a verdade e a Deus a obediência de não amaldiçoar. Feche com uma micro-oração de 2 linhas. Senhor, limpa o meu olhar e guarda a minha boca. Dá-me um gesto honesto hoje. Depois cumpra o gesto escolhido antes que a mente reabra o tribunal. O teste não busca perfeição, busca direção. Direção corrigida diariamente devolve visão. E visão limpa decide melhor onde colocar os pés. Se você fizer esse teste por 7 dias, perceberá 3 mudanças mensuráveis. As frases encurtam e ganham precisão, a ansiedade baixa após cada gesto honesto e a necessidade de vencer a narrativa perde força. É assim que o olho que zomba desaprende a zombar. Não por discurso bonito, mas por um modelo novo de verdade em ação. Quando a boca amaldiçoa, antes de virar comportamento, a desonra se ensaia na boca. A língua é a oficina onde o futuro ganha forma, martelo de bênção ou lima de corrosão. Provérbios 30 denuncia uma geração de dentes como espadas, imagem forte para dizer que palavras viram lâminas, e lâminas não apenas cortam o outro, voltam para dentro e rasgam quem as empunha. Eu só estou desabafando, você diz, mas desabafo que repete maldição vira liturgia.
uma reza ao contrário, repetida todos os dias, que consagra a casa ao cinismo. O resultado é previsível. Vínculos se tornam frágeis. A bússola interna desmagnetiza. Decisões passam a nascer de feridas e não de critérios. A boca amaldiçoa de modos refinados. Às vezes, no riso de canto de boca, na piada inofensiva, no comentário solto que humilha sem volume. Outras no relato heróico onde você é sempre o lúcido e pai e mãe, ocupam o papel de vilões sem nuance. Também amaldiçoa quando transforma a própria dor em espetáculo público, expõe sem finalidade de cura, busca torcida, coleciona likes como se fossem justiça. O problema não é falar, é tentar fechar contas existenciais com recibo de aplauso. Justiça se busca no lugar certo. Cura se busca com nome e limite. A internet raramente oferece um ou outro. A alma empolgada confunde performance com reparo e sai mais pobre. Mas se eu não falar, vou engolir veneno. Concordo. Silêncio cúmplice adoece. O ponto é o que você fala e para quem. A boca que abençoa continua dizendo verdades duras, porém com finalidade de ordem. Nomeia com precisão, procura interlocutores que possam realmente ajudar. Um mentor, um conselheiro, um terapeuta, um pastor idôneo. Define limites. Registra quando é caso de lei e poupa plateias que só inflamam. A boca que amaldiçoa não busca ordem, busca munição. E onde há munição, cedo ou tarde, alguém se fere. Quase sempre você. Há um mecanismo invisível aqui. Palavra, percepção, caminho. Você repete, nunca fizeram nada por mim. E de pouco em pouco, seu olhar perde contorno para enxergar qualquer traço de bem. A narrativa apaga nuances, e você passa a interpretar todas as fronteiras como violência. Quando não aceita fronteira, você também não aceita processo, só finais rápidos. E finais rápidos são terreno fértil para atalhos que custam caro. Em contrapartida, quando a linguagem limpa entra, a percepção volta a enxergar gradações, e o caminho encontra degraus possíveis. Houve falhas reais. Eu escolho não reproduzir o veneno. Essa frase não absolve crimes, mas impede que o crime se torne método dentro de você. 3 sinais de que a boca está amaldiçoando, mesmo quando você acha que não. 1. Frases definitivas. Sempre, nunca, nada. Sobre pessoas complexas. 2. Prazer secreto em relatos que te colocam moralmente acima. 3. Incapacidade de falar de limites sem precisar ridicularizar. 3 sinais de que ela começou a abençoar. 1. Vocabulário encurta e fica preciso. 2. A conversa termina com um próximo passo, limite, reparo, distância, e não com ressaca emocional. 3. Cresce a capacidade de agradecer por coisas pequenas verdadeiras sem negar a dor. E se o outro continuar igual? Bênção não é manipulação. Você não abençoa para mudar o outro. Você abençoa para não ser moldado pelo pior dele. Em casos de abuso, a bênção é obediência à verdade. Afastamento, lei, proteção, cura, jamais retorno ao lugar do ferimento. Em casos de falhas comuns, a bênção é parar de pingar ácido e praticar reparos discretos, uma gratidão específica, um pedido de perdão pelo que é seu, uma ajuda objetiva dentro do que cabe. Bênção não anula justiça, organiza justiça sem envenenar a boca. Prática de 7 dias para reeducar a língua. Dia 1. Inventário de frases. Escreva as 3 que você mais repete sobre pai e mãe. Corte exageros, sempre, nunca, e reescreva com precisão. Dia 2. Regra do silêncio útil. Por 24 horas, não repita essas frases para ninguém. Em vez disso, anote uma ação cabível, limite, conversa, oração, registro. Dia 3. Uma gratidão verdadeira. Identifique um bem real, mesmo pequeno, e agradeça a Deus por isso. Verbalize apenas para Ele ou em privado. Dia 4. Limite claro. Escreva sem agressão uma frase de limite que você precisa comunicar, ou apenas sustentar se não for seguro falar. Dia 5.
Repara o objetivo. Pratique um gesto concreto que não te violente nem reabra feridas. Dia 6. Higiene digital. Pare de postar. Consumir conteúdo que te incite a ridicularizar família. Alimente-se de sabedoria, não de torcida. Dia 7. Oração breve. Senhor, põe guarda à minha boca. Ensina-me a falar só o que constrói a verdade com paz. Guarde a imagem. Corredor. Você diante da mesma porta de sempre. Antes, cada palavra batia na madeira e voltava como eco ácido. Agora, você troca munição por critério. Abre a boca menos e melhor. A madeira responde diferente. A casa muda de som. E quando o som muda, a alma aprende a andar sem tropeçar no que diz. Honrar não é calar tudo, é falar certo, no lugar certo, com o fim certo. É assim que a boca deixa de amaldiçoar e aprende a abrir caminho. O olho que zomba. Antes da língua, existe o olhar. O olho que zomba, em Provérbios 30, não é apenas um gesto de desdém. É uma lente deformada que passa a interpretar tudo com viés de superioridade ressentida. É a pupila treinada para colecionar falhas, anotar ausências e recontar cenas como quem prepara a prova de acusação. Olho assim não observa para compreender, observa para confirmar a própria tese. Quando você olha para pai e mãe com essa lente, a narrativa vem pronta. Sempre foram assim, nunca fizeram aquilo. E como toda lente que só enxerga extremos, ela apaga nuances, impede compaixão adulta e arrasta a alma para a trincheira. O resultado não é justiça, é cegueira com convicção. A origem do olhar zombeteiro costuma ser dupla. De um lado, a dor real que não recebeu nome e cuidado. De outro, a vaidade moral de quem se acostumou a se ver como o lúcido da história. A dor pede reconhecimento, a vaidade pede plateia. Juntas fazem do olho uma arma. Você passa a procurar detalhes que sustentem o veredito e os encontra, porque todo ser humano tem fissuras. O olho que zomba não erra por falta de fatos, erra por falta de finalidade. Mesmo quando acerta no diagnóstico, erra no destino. Não busca reparar, busca vencer. E vencer a própria origem é derrotar o próprio futuro, porque ninguém rompe com as raízes sem arrancar alguma parte de si. Como se cura uma lente? Primeiro, reconhecendo que o olhar julga antes de a boca falar. Pare diante do espelho e pergunte com precisão: o que meu olho faz quando vê sinais dos meus pais em mim? Se a resposta for desprezo, eu não vou ser esse tipo de gente. O ciclo já está rodando. Desprezo em relação a si é o filho do desprezo direcionado aos outros. Troque por precisão. Aqui há um traço que eu não quero repetir. Aqui há um traço que vale a pena amadurecer. A precisão reeduca a lente porque devolve gradação ao que a zomba transformou em caricatura. Segundo, colocando o olhar sob crisol. A hora deslotada não é só silêncio, é laboratório de visão. Pegue um trecho de sabedoria, um provérbio, um salmo curto, e exponha as suas percepções a esse fogo manso. Essa leitura que faço dos meus pais resiste a esta luz. O que é verdade aqui? O que é excesso? O que é projeção? Sem crisol, sua lente será sempre refém da última emoção. Com o crisol, as bordas aparecem. Você enxerga o que precisa limitar, o que pode agradecer sem romantizar, e o que deve entregar às mãos de Deus e, se for o caso, da justiça dos homens. Terceiro, praticando o desapego de tese. O olho que zomba ama teses totais porque elas dão conforto. Já está tudo explicado. Troque por perguntas pequenas. Em vez de eles nunca, experimente. Quando eles falharam, como eu posso não replicar? Em vez de não devo nada, pergunte: o que devo a mim e aos meus? Limites, proteção, um novo modo de falar? Perguntas não absolvem, desalojam a vaidade que travava o caminho. O orgulho gosta de monólogos, a sabedoria prefere diálogos com a verdade. Existe também a dimensão corporal do olhar, certa tensão no rosto, certo jeito de esmagar os olhos, certo meio sorriso de cinismo. O corpo denuncia a lente. Use o corpo a seu favor. Antes de conversas difíceis, relaxe a testa, solte a mandíbula, respire lento.
Parece detalhe superficial. É ajuste de postura que impede o disparo automático do sarcasmo. Quem chega com o corpo em guerra entra derrotado. Quem chega com o corpo em paz tem chance de construir limites sem ferir e sem se ferir. Mas e quando houve abuso? Aqui, a reeducação do olhar não significa olhar com romantização, significa olhar com proteção. O olho que zomba quer humilhar de volta. O olho curado quer justiça e distância. Honrar, nesse caso, é ver com nitidez. Aqui eu me afasto, aqui eu busco amparo, aqui eu não volto, aqui eu não me exponho. A lente certa não deixa o passado virar piada, transforma o passado em referência para decisões seguras. O olhar maduro não convida lobo para a mesa em nome de bondade, põe tranca, chama ajuda e guarda o coração para que o veneno não vire religião doméstica. Para medir progresso, adote 3 testes de visão. Teste da nuance. Ao pensar nos seus pais, você consegue formular uma frase verdadeira sem usar sempre ou nunca? Se sim, nuance voltou. Teste do destino. Depois de lembrar de uma falha, qual o próximo movimento do seu olho? Procurar munição ou buscar um limite prático? Se for limite, a lente mudou. Teste do espelho. Ao perceber em si um traço que te lembra deles, você se despreza ou se trata com firmeza e respeito? Respeito firme é sinal de cura. Desprezo é a zomba vestida de autoexigência. Há um exercício simples para hoje. Pegue uma foto antiga, não para romantizar, mas para aprender. Olhe por 1 minuto inteiro e escreva 2 linhas. Linha 1, verdade que dói. 1, concreta. Linha 2, graça que ficou. 1, concreta, ainda que pequena. Se não encontrar graça que ficou, porque o caso é grave, a linha 2 vira proteção que decido. Um limite ou medida legal. Guarde o papel na Bíblia ou numa pasta. Esse registro treina seu olho a não ficar preso ao escuro do quarto. Ele abre a janela sem te jogar de volta no temporal. O olho que zomba quer fazer de você órfão perpetuamente revoltado. O olho reeducado admite a orfandade onde ela existiu, mas recusa o papel de revoltado. Ele constrói outra casa, com outra liturgia, outra linguagem. A porta do futuro não abre para quem precisa vencer o passado todo dia. Ela abre para quem decidiu não viver em tribunal interno. Por isso, peça a Deus: lava meus olhos do cinismo. Dá-me a nitidez que fala a verdade. Coloca limites e abençoa onde for possível. Nitidez não é passar pano, é ver com luz. Guarde a imagem que vem desde o começo. Corredor, penumbra, a mesma porta. Antes, seu olhar a atravessava com desprezo. Nunca muda. Hoje você chega diferente. O rosto está menos tenso, a mão mais firme, a fala mais curta e exata. Você não precisa provar nada para a porta, só precisa girar a chave certa. E quem gira a chave com o olho limpo não erra o vão. O passo que vem depois, veremos juntos. Agora basta aceitar. A visão voltou um pouco. Onde há visão, há caminho. Honrar não é idolatrar. A palavra honra foi sequestrada muitas vezes por 2 extremos: romantização do passado ou cancelamento da origem. Nenhum dos 2 é bíblico. Em Provérbios 30, Agur começa confessando limites e pedindo verdade e sobriedade. É dessa postura que nasce a honra madura. Honrar pai e mãe não significa apagar a dor, reescrever a história em tom pastel, nem se colocar de volta no lugar do ferimento. Honrar também não é erguer um tribunal diário para provar que você venceu os pais. Honra na Escritura é ordem do coração. Colocar cada coisa no seu lugar certo. Verdade, limite, distância quando preciso, reparo quando possível e bênção onde a consciência permite. Idolatria é confundir lugar, transformar pai e mãe em padrão absoluto, que ninguém suporta, ou em demônios permanentes que ninguém supera. Ambas as distorções escravizam. Como isso se mostra no cotidiano? Idolatria do passado fala assim: se meus pais aprovaram, está certo. Se não aprovaram, está errado. Resultado: você terceiriza sua consciência. Idolatria do ressentimento fala assim: tudo que vem deles é veneno, rejeito por definição.
Resultado: você terceiriza seu futuro. Honra madura faz outra pergunta. O que é verdadeiro, justo e seguro à luz de Deus e da consciência treinada? Essa pergunta devolve governo. Você aprende a agradecer sem negar feridas e a colocar limites sem precisar humilhar. A língua para de fabricar rótulos, santo ou monstro, e volta a trabalhar com nuance, que é o idioma da realidade. 3 cenas ajudam a separar honra de idolatria. Cena 1. Os pais erraram, você também. Idolatria exige absolvição mútua para manter a imagem de família perfeita. Honra admite erros de lado a lado, pede perdão pelo que lhe cabe, perdoa quando possível e, fundamental, ajusta processos para que o erro não se repita. Cena 2. Os pais erraram gravemente. O vínculo direto não é seguro. Idolatria manda voltar pela fé. Honra protege, mantém distância saudável, aciona justiça quando necessário, busca cura com gente capacitada e decide cessar a maldição diária que corrói sua própria alma. Cena 3. Os pais foram bons na medida da finitude. Idolatria fossiliza a infância e exige eterna submissão. Honra transita da obediência infantil para a responsabilidade adulta. Você honra sem viver sob tutela, serve sem perder a voz, ama sem perder borda. No plano prático, honrar é escolher linguagem limpa e atos coerentes. Linguagem limpa, trocar hipérboles, nunca, sempre, por precisão. Evitar expor publicamente o que pede conversa particular ou amparo legal. Agradecer por bens reais, ainda que pequenos, sem transformar o mal em mal entendido. Atos coerentes. Ajudar onde é justo e possível, não onde fere. Dizer não com paz onde a consciência exige. Marcar conversas com objetivo claro, em vez de discussões performáticas. Registrar o que precisa ser registrado. Orar pelo bem sem fantasiar reconciliações prematuras. Honra não é teatral, é operacional. É a engenharia miúda que impede que a casa desabe por dentro. Uma objeção aparece. Se eu honrar, não estarei passando pano? Não, se honrar for sinônimo de colocar cada peça no lugar certo. Passar pano é apagar fronteiras e batizar abuso de diferença. Honra bíblica desenha fronteiras e chama abuso de abuso. Outra objeção. Se eu colocar limites, serei ingrato. Não, se limite for resposta à verdade. Ingratidão é negar o bem recebido. Limite é negar o mal permitido. São categorias diferentes. Gente adulta consegue agradecer o bem sem se endividar para sempre e consegue negar o mal sem virar pedra. Para que essa distinção desça do conceito ao corpo, estabeleça 3 critérios de honra segura. Critério 1. Finalidade. Toda conversa que você inicia, especialmente com pais, deve ter objetivo de ordem: esclarecer, reparar, limitar, combinar. Se o objetivo é vencer, provar, colecionar frases para contar aos outros, você voltou à idolatria do ressentimento. Critério 2. Proporcionalidade. Ajuda que te quebra vira ressentimento depois. Comece com gestos proporcionais à sua capacidade emocional, financeira e espiritual. Quem se estoura para ser honrado, cobra depois com juros. Critério 3. Continuidade. Honra não é um grande ato isolado para compensar anos de gelo. São pequenos atos verdadeiros repetidos, ou um silêncio limpo sustentado quando atos não são possíveis. Deus ama a verdade no íntimo. Ele não exige espetáculo. E quando você ainda sente que o coração endurece só de pensar neles? Honra não pede que você minta para si. Pede que você não minta através de si. Se a única coisa segura hoje é parar de amaldiçoar, isso já é honra. Se a única coisa possível é colocar uma senha no celular para não recair no tribunal da exposição, isso já é honra. Se a única oração sincera é: Senhor, tira o veneno da minha boca e me dá coragem para manter limites, isso já é honra. O céu não está pedindo proezas, está treinando fidelidade, e fidelidade transforma o tom da casa. Do outro lado, cuidado com a espiritualização da idolatria. Às vezes,
Chamamos de honrar o que é medo de desagradar. O medo se disfarça de virtude, mas cobra a alma. Se você não consegue dizer não a exigências que atravessam sua borda, não é honra, é cativeiro. Se você precisa mentir para manter paz, não é honra, é manutenção do caos. Se você macera a própria consciência para sustentar narrativas externas, não é honra, é culto a uma imagem. O Deus de Provérbios não te chama a esse altar. Ele te chama à luz. Sim, simples, não simples, coração protegido. Exercício de 7 dias para praticar honra sem idolatria. Dia 1. Escreva 2 colunas, verdades que doem e bens que existiram, mesmo pequenos. Se não houver bens, a segunda vira proteções necessárias. Dia 2. Escolha uma frase de maldição que você repete e substitua por uma declaração de ordem. Não reproduzo veneno, coloco limite. Dia 3. Decida um limite objetivo e comunicável, ou sustentável em silêncio, que proteja a borda da sua casa. Dia 4. Pratique um gesto proporcional de bem sem anúncio. Dia 5. Se o caso for grave, agende ajuda profissional jurídica. Isso é honra ao próprio corpo e futuro. Dia 6. Interdição digital. Não exponha a família. Ore 2 linhas por sabedoria. Dia 7. Revisão. O que mudou na ansiedade, na clareza e na necessidade de vencer a narrativa? Guarde a imagem. Corredor, penumbra, a porta à frente. Idolatria manda você se ajoelhar diante da porta, seja para adorá-la, seja para xingá-la. Honra manda você levantar, ajustar a postura e girar a chave com a mão certa. Verdade na direita, limite na esquerda. A madeira responde diferente quando reconhece quem chega sem ídolos, nem de doçura, nem de rancor. É assim que a casa volta a ser habitável, não porque o passado vira conto de fadas, mas porque o presente deixa de ser refém. Honrar não é idolatrar, é caminhar em ordem, e ordem é a trilha onde a misericórdia pisa com segurança para te encontrar. Mapa de segurança. Se a palavra honra te assusta porque parece convite para voltar ao lugar do ferimento, troque a imagem. Honra é um mapa, não uma algema. E todo mapa começa por 3 coordenadas simples, que cabem na vida real: verdade, limite e distância saudável. Verdade é o que a consciência pode sustentar sem maquiagem. Limite é a borda que protege você de recaídas no caos. Distância saudável é o espaço necessário para que a dignidade respire e a memória desinflame. Com essas 3 marcas, honrar deixa de ser romantização e vira ordem. Você não volta para provar que é santo. Você se posiciona para não repetir veneno, nem em casa, nem na língua, nem na alma. A verdade aqui não é discurso inflamado, é precisão. Em vez de rótulos totais, frases curtas que distinguem o que foi falha comum do que foi ferimento grave. A precisão desmonta o tribunal interno e abre espaço para decisões limpas. Quando a verdade é dita por dentro, o corpo desarma a postura de guerra. A testa relaxa, a mandíbula solta, a respiração volta. Nessa hora, o coração entende que honrar não é aplaudir, é reconhecer o que houve e recusar o papel de eco do que houve. Você não repete a fala do agressor em volume baixo contra si mesmo. Não alimenta monólogos que te corroem. A verdade limpa o canal por onde a paz volta a passar. Limite é a engenharia do amor próprio. Ele não nasce de raiva, nasce de respeito. É o não dito com paz, onde antes você cedia para manter a aparência de filho bom. Limite não humilha, organiza. Ele ajusta horários, corta temas que sempre viram arma, cancela convites que reabrem feridas, redireciona conversas para lugares seguros e, quando o caso é grave, coloca a lei na mesa. Há quem confunda limite com ingratidão. Na prática, é o oposto. Limite permite que o pouco de bem que existe não seja destruído pelo muito de desordem que insiste. Sem limite, até o que era bom azeda. Com limite, o que é possível floresce no vaso certo. A distância saudável é o silêncio que cura, não o gelo que pune. Gelo castiga, distancia por orgulho, pede plateia.
Distância saudável guarda o coração sem alarde. Às vezes, significa ver menos, falar menos, responder mais devagar, escolher ambientes neutros, intermediar diálogos. Em histórias traumáticas, significa não estar, ponto. A ausência, nesse caso, não é vingança, é sobrevivência. E sobreviver é um ato santo. O erro comum é confundir pressão social com voz de Deus. Deus não manda a ovelha para o covil para provar amor. Ele dá cajado e caminho. Se a distância é necessária, ela é parte do mapa de honra, não sua negação. Como saber se o seu mapa está bom? O corpo conta antes das teorias. O mapa certo diminui a necessidade de explicar a si mesmo o tempo todo. As conversas perdem o tom teatral e ganham objetivo. A ansiedade desce um degrau após interações, em vez de subir 2. Você consegue agradecer por coisas pequenas verdadeiras sem engolir o que fere. E quando a memória dói, a dor já não vira roteiro de humilhação contra você. A dor vira argumento para manter borda. Em síntese, o mapa certo produz paz operacional. Aquela sensação de que dá para viver a própria vida sem violentar a consciência. Talvez apareça a culpa por dar menos do que a cultura exige. Lembre-se, a cultura cobra performances, Deus treina fidelidade. Performance pede gestos grandiosos que desabam depois. Fidelidade pede gestos proporcionais que sustentam casa ao longo do tempo. Se o seu sim cabe na alma e não esmaga a semana, você está mais perto de honrar de verdade do que quem faz espetáculo e cobra com juros depois. O amor adulto aprendeu a dizer não para proteger o sim essencial. Há também um risco do outro lado, transformar o mapa em muralha e nunca mais revisitar nada. O coração amadurecido sabe que mapas se atualizam. Às vezes, limites duros viram bordas maleáveis com o tempo. Às vezes, bordas precisam endurecer porque o outro não respeitou o combinado. O ponto é que você não opera mais por impulsos ou expectativas alheias, e sim por critérios. Critério não é rigidez, é clareza. Com critério, até o perdão muda de textura. Deixa de ser senha de acesso e vira decisão de não se vingar. Perdão, nesse mapa, é liberdade para caminhar sem carregar correntes invisíveis. Reconciliação, se algum dia existir, é outro assunto com outras condições. Se você precisava de uma síntese que caiba no bolso, leve esta. Honrar é reorganizar a vida para que a sua boca não seja instrumento de maldição e o seu corpo não seja levado de volta para o lugar do ferimento. Para uns, isso significará proximidade com bordas firmes. Para outros, significará distância com bênção silenciosa. Em todos os cenários, significará tratar a origem como origem, e não como destino inevitável. Quem reordena a origem desmagnetiza a bússola e volta a caminhar em linha com o norte. Guarde a imagem de sempre. Corredor, penumbra, porta. Hoje, você não chega com um buquê para encobrir rachaduras, nem com pedras para provar força. Você chega com mapa. Verdade na mão direita, limite na esquerda, distância no bolso para usar quando o vento virar. A maçaneta reconhece quem vem inteiro. A madeira responde. E quando o som muda, você entende. O mapa não te prometeu um passado novo, te deu um futuro praticável. É isso que a honra madura faz, e é por isso que mesmo dura, ela liberta. 3 correções de rota. Quando a conversa é honra, muita gente pensa que precisa de um gesto gigantesco para virar a página. É o contrário. A casa muda de som com 3 correções discretas, linguagem, borda e reparo, repetidas com serenidade. Nada de coreografia, nada de exposição. Só ajustes que cabem num dia comum e que somados desmagnetizam sua bússola. Primeiro ajuste, a linguagem que você usa quando fala deles e quando fala consigo. A maldição gosta de superlativos. Sempre, nunca, nada. Honra troca hipérbole por precisão. Em vez de nunca fizeram nada, você diz, faltou presença em tais momentos. Não vou reproduzir esse vazio. Parece detalhe? Não é. A frase precisa arruma o chão por onde os pés pisam. Palavras são ferrovias. Por onde você mais passa, o trem da decisão aprende a ir. A linguagem limpa não absolve o que feriu.
Ela devolve governo à sua consciência. O corpo sente na hora. O maxilar solta, a respiração desce, o coração para de brigar com um inimigo imaginário. Linguagem limpa é o antiácido da alma. Segundo ajuste, borda. Sem borda, toda conversa vira pista de corrida para carros desgovernados. Borda não é muro alto com arame farpado, é faixa pintada no asfalto. Ela diz até onde a roda pode ir sem quebrar. Borda saudável pode ser reduzir frequência de contatos, mudar o canal, mensagens em vez de ligação, definir temas que não se atravessam mais, escolher ambientes neutros para encontros, convocar um terceiro de confiança quando o diálogo precisa de proteção. Não se trata de vencer ninguém, trata-se de proteger o que sobrou de bom e impedir que o que é torto continue governando. Há gente que confunde borda com frieza. Borda, na verdade, é calor protegido. Permite oferecer o que é justo sem se despedaçar no caminho. Terceiro ajuste. Reparo possível. Reparo não é épico, é específico. Não é consertar a família, é remover um espinho por vez. Às vezes, o reparo é um silêncio que para de pingar ironia. Às vezes é uma gratidão objetiva por algo que foi verdadeiro, um cuidado, um ensino, um prato de comida num tempo difícil, dita sem floreio, sem mas, colado na sequência. Às vezes, é um pedido de perdão pelo que te coube, uma palavra atravessada, uma ausência sua que você pode reorganizar. Em casos graves, o reparo é consigo. Terapia, apoio jurídico, uma igreja que seja abrigo. Repare onde a sua fidelidade tem alavanca, dentro do que é seguro e honesto. Reparo feito para comprar paz, volta como fatura. Reparo feito como verdade fica de pé, ainda que o outro não mude nada. Essas 3 correções parecem pequenas demais para grandes casos. Mas o reino do coração funciona pela via do que cabe hoje. Quando a linguagem muda, você para de construir trilhos para o trem do rancor. Quando a borda aparece, o caos perde pista. Quando um reparo se instala, a casa ganha um ponto de apoio novo. 3 pontos de apoio sustentam um fogão. 3 ajustes assim sustentam semanas inteiras sem drama. E onde o drama diminui, a escuta aumenta. Quem escuta mais, tropeça menos. Quem tropeça menos não vira refém do passado para explicar cada passo do presente. Talvez você tema parecer duro demais se colocar borda, ou fraco demais se fizer reparos. Não deixe que o julgamento imaginário de plateias invisíveis governe o que é seu. Bordas e reparos são ferramentas de gente adulta, não slogans, ferramentas. E gente adulta mede resultado por sinais internos, não por aplauso externo. Quais sinais procurar? Conversas que terminam com um próximo passo possível, em vez de ressaca. Noites que fecham com menos necessidade de justificar. Manhãs em que a hora deslotada volta a ser lugar de presença, não de debate com fantasmas. Mas, e quando tudo isso parece pouco diante do tamanho da dor? Pouco, fiel e repetido, vence muito intermitente. As grandes viradas que amamos contar sempre nascem de um punhado de pequenos atos de verdade. Deus costuma trabalhar nos bastidores do simples. Ele não exige performance de altar. Ele se agrada da verdade no íntimo. Verdade que fala curto, protege borda e pratica um reparo cabível. E quando essa verdade vira rotina, o eco muda de frequência. A casa para de sussurrar ironia e volta a sussurrar direção. Guarde a nossa imagem guia. Corredor, penumbra, a porta de sempre. Você não chega contratado, chega com 3 chaves discretas. Palavra precisa, borda clara, reparo possível. A maçaneta gira sem estalo de teatro, gira porque a mão chegou inteira. E quando a mão chega inteira, o passo vem sem pedir permissão ao medo. É assim que a porta cede, não pelo peso da sua dor, mas pelo peso da sua fidelidade no pequeno. Objeções reais. Toda conversa séria sobre honra encontra 2 paredes. Se eu honrar, vou apagar o que sofri e, se eu colocar limite, serei ingrato. São paredes de medo travestidas de lógica. Precisamos derrubá-las sem derrubar você. Primeiro, honrar não é reescrever a história, é reordenar o coração. A verdade permanece inteira.
Dor não perde nome, só perde trono. Segundo, limite não é ingratidão, é a borda que impede que o pouco de bem existente seja engolido pelo muito de desordem. Quem vive sem borda não ama mais, apenas se desgasta mais. E quando a objeção é a mais dura, e se houve abuso? Aqui, a Bíblia não exige retorno ao lugar do ferimento. O chamado é a honra com proteção, distância clara, busca de justiça quando cabe, cuidado profissional, comunidade segura. Abençoar não significa abrir a porta para o lobo. Significa não deixar o lobo morar dentro de você via rancor diário. É possível desejar justiça sem alimentar veneno. É possível orar por luz e, ao mesmo tempo, manter o cadeado. É possível carregar compaixão pelo humano ferido que o outro é, sem se colocar sob sua violência outra vez. Quem confunde misericórdia com convivência obrigatória, volta a sangrar para provar virtude que Deus nunca cobrou. Outra objeção. Mas se eu parar de falar, vou engolir tudo. O silêncio que adoece é o que cobre mentira. O silêncio que cura é o que serve à ordem. Você fala no fórum certo com pessoas capazes de ajudar, terapia, aconselhamento sério, autoridade legal quando necessário, e para de transformar a ferida em performance. Plateia não fecha feridas, multiplica opiniões. A verdade dita no lugar certo, no tempo certo, com o objetivo certo, limpa o canal por onde a paz volta a correr. O desabafo constante vira combustível do cinismo. Quanto mais você narra para convencer o mundo, menos convence a própria alma a caminhar. E se meus pais foram bons em parte, mas há mágoas que ainda queimam, adultos suportam nuance. Você não precisa transformar seus pais em santos para agradecer o bem que houve, nem em monstros para justificar a dor que ficou. Gratidão específica por bens reais não absolve o mal, e nomear o mal não apaga o bem. A honra madura caminha por esse fio. Agradece o que foi verdadeiro, protege-se do que foi tóxico e não deixa que a narrativa de ontem se torne a arquitetura de amanhã. O coração que só sabe idolatrar ou cancelar permanece infantil. O que aprende a ordenar cresce. Talvez você tema virar frio ao endurecer bordas. Frieza pune, borda protege. Frieza fecha a porta por orgulho. Borda regula a fechadura para que você não vire refém do giro alheio. O teste não é o aplauso da família, é o efeito interior. Depois de interações, sua ansiedade sobe 2 degraus ou desce 1. Você sai precisando se explicar para o espelho ou consegue encerrar o dia com uma frase simples e honesta? Paz operacional, não euforia, é o sinal de que você encontrou o ponto certo entre proximidade e distância. E se alguém citar honra teu pai e tua mãe como ultimato para você aceitar tudo? Responda por dentro com a teologia da ordem. Deus não manda a ovelha viver sem cajado. O mandamento é uma estrada, não um laço. Na estrada, há trechos de mãos dadas e há trechos de acostamento. Há dias de mesa posta e há dias de porta fechada. Honra não anula a justiça. Honra evita a vingança. Vingança é projeto de fabricar dor equivalente. Justiça é projeto de refrear o mal e proteger o futuro. Uma te consome, a outra te preserva. Outra parede. Se eu não resolver tudo agora, serei um hipócrita. Hipocrisia é bancar virtude que não vive. Maturidade é avançar no que é possível. Resolver a casa inteira de uma vez é fantasia de controle. O real é corrigir o tom da língua, pintar as bordas, cuidar do próprio chão. Quando o chão firma, decisões grandes ficam menos dramáticas. É assim que se evita o pêndulo. Hoje, idolatria, amanhã, cancelamento, depois culpa e recomeça. A constância pequena é o trilho que impede esse movimento violento. Por fim, a objeção silenciosa. E se eles nunca mudarem? A pergunta certa é outra. Quem eu estou me tornando enquanto espero que mudem? A dignidade volta quando sua identidade deixa de depender da resposta do outro. Você passa a medir avanço por critérios sob seu governo. Menos ironia, mais precisão, menos ressaca após conversas, mais clareza,
Menos necessidade de vencer a narrativa, mais capacidade de encerrar o dia com uma oração curta e verdadeira. Ser livre não é tornar o passado bonito, é retirar do passado o poder de escrever sua fala. Guarde a imagem. Corredor, penumbra, a mesma porta. As objeções são vozes no fundo do corredor, algumas legítimas, outras eco de medo. Você escuta, distingue e não deixa que decidam o rumo. Você gira a chave com critérios, verdade que não apaga, limite que não humilha, distância que não vinga, justiça que não envenena. A madeira responde, talvez não com estalo, mas com aquele som de casa que volta a ser habitável. E quando a casa volta a respirar, você entende, não precisou negar dor, nem ceder ao rancor. Precisou honrar com ordem, e ordem é o terreno onde a misericórdia pisa com segurança. Caso rápido. Chovia fino quando Marina estacionou em frente ao prédio antigo onde a mãe morava. No banco do passageiro, uma sacola simples, remédios, pão fresco, um bilhete. O trajeto até ali tinha mais de 20 anos. Na cabeça, cenas repetidas como fita velha, a ausência do pai, dureza da mãe, adolescência com portas batendo. Marina aprendeu cedo a se proteger com ironia. Era sua armadura preferida. Leve para vestir, pesada para tirar. No grupo de amigos, o deboche rendia risadas e a sensação de controle. Em casa, porém, voltava como eco ácido que amargava café, trabalho, sono. Eu já superei, dizia. Mas toda visita terminava com a mesma ressaca. Frases longas no chuveiro, o peito tenso, a vontade de provar que tinha vencido. Na semana anterior, algo diferente tinha acontecido. Durante a hora deslotada, aquele bloco curto e protegido, ela leu Provérbios 30 e ficou parada numa imagem. O olho que zomba. Percebeu que esse olho morava nela. Não era sobre achar bonito o que doeu, era sobre parar de cultivar o veneno na própria boca. Lembrou de uma conversa recente. A mãe perdera a noção dos remédios e, no meio do caos, soltou uma frase que atravessou. Você sempre foi difícil. Marina riu com desprezo. Mais tarde riu de si com amargura. Naquele dia, escreveu 2 linhas secas no caderno. Não vou voltar para a ferida. Não vou voltar com veneno. E decidiu um gesto pequeno que coubesse de verdade. Organizar a medicação por uma semana. E ao final dizer uma frase honesta de bênção. Curta, sem floreio, sem mas. No elevador, a velha narrativa tentou retomar o controle. Você faz demais por quem fez de menos. Ela respirou e respondeu sem discurso. Borda, eu já tenho. Hoje é gesto. A porta abriu. A mãe, de chinelos gastos, recebeu com a mesma mistura de preocupação e armadura. Para que tudo isso? Não precisava. Você nunca tem tempo. Antigamente, essa sequência dispararia o roteiro conhecido. Ironia, defesa, levantamento de dívidas antigas. Marina não debateu com fantasmas. Foi à cozinha, lavou as mãos, abriu a sacola. Em silêncio, separou as cartelas, etiquetou horários, colocou os comprimidos num organizador de plástico. A mãe olhava de longe, primeiro com desconfiança, depois com um alívio que se esforçava para esconder. Não houve discurso, houve ordem. Terminada a tarefa, Marina enxugou as mãos e ficou de pé na porta da cozinha sem teatralidade. Mãe, organizei a medicação desta semana. Está na mesa, por dia e horário. Se esquecer, eu passo amanhã cedo para conferir. A mãe fez que não. Depois assentiu com a cabeça. O velho impulso do sarcasmo subiu pela garganta. Pelo menos uma de nós sabe cuidar. Mas ela segurou. Em vez disso, escolheu a frase decidida no caderno. Obrigada por ter segurado o que deu para segurar. Eu vou seguir sem veneno. A mãe não soube o que responder. Um silêncio limpo ficou de pé entre as duas. Não era reconciliação de novela. Era desmagnetização do trilho. No corredor, já perto do elevador, a vizinha do 402 apareceu com o lixo. Menina, tua mãe anda esquecida. Bom ver você por aqui. Antigamente, Marina usaria a plateia para reforçar a tese. Dessa vez, apenas sorriu. Estamos organizando. Vai ficar melhor. A vizinha foi embora.
A porta do elevador abriu. O corpo de Marina notou primeiro a diferença. Mandíbula solta, respiração mais funda, nenhum discurso se empurrando para o palanque interno. No bolso, o celular vibrou com mensagens do grupo da família. Memes, comentários, alguém cutucando decisão antiga. Ela não respondeu. Não por orgulho, por sobriedade. O gesto do dia já estava dado. O resto caberia noutro capítulo. Na manhã seguinte, o reflexo mais importante. A ansiedade não subiu. Desceu. No trabalho, decisões que costumavam sangrar ficaram mais simples. Não houve euforia, houve paz operacional. À tarde, um imprevisto. A mãe ligou, voz baixa, pedindo ajuda para entender a nota de um exame. Marina explicou devagar e, antes de desligar, ouviu algo raro. Obrigada. A palavra caiu como pedra no lago. Não virou história de superação, mas formou ondas. O impulso antigo de cobrar tudo o que faltou tentou aparecer. Ela deixou passar. Borda segue. Veneno, não. Se amanhã tudo voltar a doer? Alguém perguntou quando ela contou o mínimo a um amigo próximo. Pode doer. Às vezes volta. Mas a virada do caso de Marina não foi a reação da mãe. Foi a mudança do eixo. Do tribunal para o mapa, da ironia para a precisão, do grito para o gesto. O mecanismo estava comprovado na prática. O olho que zombava foi trocado por lente de nuance. A boca que amaldiçoava foi contida por uma frase limpa. O corpo que chegava em guerra chegou com borda. E a casa, que sempre saía com som de eco, saiu com som de chave virando. O caso rápido serve menos para romantizar e mais para lembrar que rota muda com metros, não com maratonas. O gesto de Marina não absolveu o passado, não prometeu o futuro perfeito, nem fez desaparecer ausências. Ele apenas cessou a liturgia diária do veneno e implantou uma liturgia simples de ordem. Quando isso acontece, a misericórdia encontra passagem. Às vezes, retorna em forma de obrigada. Às vezes, retorna em forma de silêncio que, pela primeira vez, não machuca. Em qualquer das formas, o retorno principal aparece por dentro. Governar sem precisar vencer, amar sem se trair, afastar-se quando preciso, com paz, não com vingança. Guarde a miniatura. Sacola simples, etiquetas de remédio, uma frase curta que não trai a consciência. É assim que portas antigas mudam de som. Não por discursos de 2 horas, mas por 1 minuto inteiro de fidelidade ao que é possível hoje. O resto, a casa aprende com o tempo. Sinais de que funcionou. Quando a casa muda de som, não vem fanfarra, vem detalhe. É assim que você percebe que a honra amadureceu e saiu do discurso. O primeiro sinal é quase invisível. Suas frases encurtam e ficam precisas. Em vez de narrativas longas para provar um ponto, você diz o necessário e encerra. O corpo sabe. A mandíbula não trava, o peito não pede justificativa extra. A linguagem limpa é sempre a primeira pista de que a bússola desmagnetizou. Onde antes havia sempre e nunca, agora há aqui doeu e aqui eu coloco limite. A precisão devolve governo. Quem governa frase, governa passo. O segundo sinal aparece no depois das conversas. Você não sai em ressaca. Não precisa tomar banho de água quente para lavar a culpa por ter falado demais, nem correr para o espelho interno para refazer a cena. A sensação é outra. Cumpri o que me cabia, mesmo quando o outro não mudou nada. Essa paz não é euforia de comercial. É silêncio que não cobra aplauso. É o que chamei de paz operacional, uma trégua real que permite continuar o dia sem que o tema família sequestra a agenda inteira. Terceiro sinal, a velocidade da correção. Antigamente, se uma palavra atravessada escapava, o orgulho abria a assembleia, justificativas, trocas de culpa, explicações intermináveis. Agora, você corrige curto. Falei torto, refaço e refaz, sem auto-humilhação e sem espetáculo. Esse encurtamento da curva do erro é maturidade em ação. Não é que você virou imune, é que parou de transformar tropeço em identidade. Tropeço é parte do terreno, não motivo para acampar na beira da estrada. Quarto,
O teste do espelho. Ao perceber em si traços que lembram pai e mãe, você não se despreza nem se vangloria. Você escolhe o que amadurece e descarta o que feriu. Onde o olho zombeteiro faria piada de si, o olho curado pratica firmeza respeitosa. Neste ponto, eu vou diferente. Não há teatro, há critério. Critério é o nome adulto da honra. Idolatria exige perfeição do passado. Cancelamento exige pureza do presente. Critério trabalha com finitude. Reconhece bem real, recusa mal real e segue com borda. Quinto, a ansiedade muda de lugar. Antes ela vinha antes de cada encontro, durante cada frase e depois de cada adeus. Agora, quando vem, costuma vir antes, como alerta, e vai embora mais cedo, substituída por uma atenção boa, quase técnica. Você percebe gatilhos chegando e ajusta o corpo. Respira, solta a mandíbula, baixa o tom. Não por mindfulness de moda, mas porque decidiu não chegar armado. O corpo aprende a obedecer o coração quando o coração para de obedecer ao tribunal interno. Sexto, as decisões perdem dramatização. Você não fica rodando se deve ligar, visitar, escrever. Você consulta o mapa, verdade, limite, distância. Escolhe a faixa do asfalto e dirige. Quando não é seguro, você não vai. E não precisa compor carta de defesa para ninguém. Quando é justo, você vai. E não precisa compor discurso de heroísmo para si. O que desce do palco sobe para a rotina. Rotina é o altar onde compromissos realmente se provam. Sétimo, desaparece a necessidade de vencer a narrativa. Esse é um dos sinais mais libertadores. Você não está mais competindo com versões da sua própria história. Se alguém te provocar com frases antigas, você sempre foi, o gatilho ainda pode arranhar, mas não governa. Você responde com borda ou não responde. Você decide por critério, não por impulso reparador. Quando a vida deixa de ser um júri popular, a alma recebe tempo de volta. Oitavo, cresce a capacidade de gratidão sem conivência. Você consegue agradecer por bens concretos, pequenos, às vezes raros, sem pintar de cor clara o que foi escuro, e consegue manter limite firme sem regar o coração com fel. Gratidão específica e limite claro podem existir na mesma frase. Esse casamento é um milagre sóbrio, e milagres sóbrios sustentam anos. Nono, muda o relacionamento com Deus. A oração sai do modo prova minha inocência e entra no modo guarda minha boca, acerta minha mão. Você pede menos cenas e mais critério, pede menos lembranças vívidas e mais direção para hoje. Deus ama esse pedido. A misericórdia pisa com segurança onde há ordem. Não é que ele não estivesse presente antes, é que agora a casa tem espaço. Décimo, a memória perde o trono. As mesmas cenas podem passar na cabeça, mas não mandam no roteiro. Elas lembram você de por que escolheu a borda, não de por que precisa vingar-se. Quando a memória deixa de ser combustível de veneno e passa a ser argumento de proteção, você sabe. A chave virou. Não virará para sempre em todos os dias. Mas quando ranger, você já sabe onde está a fechadura. E se no curto prazo parecer que piorou? Às vezes parece. Quando você para de vestir a fantasia de filho disponível a qualquer exigência ou de acusador profissional, algumas pessoas estranham. A tensão inicial não é prova de erro, é o barulho de móveis mudando de lugar. Se a paz operacional permanece e sua consciência fica menos em litígio, você está no rumo. Com o tempo, as relações que podiam florescer, florescem com borda. As que não podiam se revelam sem máscara. Em ambos os casos, você ganha lucidez, e lucidez paga contas que a mentira só adia. Por fim, o sinal que amarra todos os outros, o amanhã já em vista. Você fecha a noite com uma devolução honesta e abre amanhã com um primeiro passo possível. A família, com suas glórias e ruídos, deixa de ser uma tempestade inevitável e volta a ser um aspecto da sua história, não o clima permanente. O centro volta a caber em Deus e você caber nele com inteireza. Guarde a nossa imagem, corredor penumbra, a mesma porta de sempre.
Antigamente você chegava com fala alta e mão tremendo. Hoje, chega com frase curta, mapa no bolso e um coração que não precisa de plateia para obedecer. Gira. A madeira responde: não há aplauso. Há caminho. E caminho é tudo o que gente viva precisa para continuar. Honrar pai e mãe, ou pagar o preço. Depois de caminhar por Agur, ficou claro que essa escolha não mora no discurso, mora no tom da sua boca e no rumo do seu passo. Honrar aqui não é nostalgia, é ordem. Verdade que não apaga feridas, limite que não humilha, distância que não vinga, justiça que não envenena. A conta da desonra é alta e silenciosa, visão curta, bússola magnetizada por mágoa, decisões que nascem do espinho e não do critério. O ganho da honra é discreto e profundo. Frases precisas, paz operacional, correção rápida, coração que volta a caber na própria pele. Talvez você tema perder a narrativa se não provar ponto. É exatamente esse o laço. Quem precisa vencer a história diariamente, continua preso a ela. O Evangelho te chama para outra mesa, a da fidelidade pequena que muda a acústica da casa. Você não precisa do aplauso invisível da plateia, nem do troféu de filho perfeito ou acusador coerente. Precisa de um mapa, verdade, borda, reparo quando couber. Precisa de um som novo, língua que desliga a usina da ironia. Precisa de uma imagem firme, o olho reeducado que enxerga nuance onde antes havia caricatura. Há dores que não terão reconciliação neste lado do céu. Há histórias que se encerrarão com um basta, dito com mansidão. Isso também é honra. Honra ao corpo, à alma, à verdade. E há famílias que, com o tempo, florescem na borda certa. Menos palco, mais mesa simples, menos promessas, mais constância. O milagre aqui não é espetáculo, é casa habitável. É a misericórdia encontrando piso de ordem para pisar com segurança. Guarde então o aviso duro e libertador de Provérbios 30. Liberdade sem honra cobra juros. E a resposta terna que atravessa o capítulo. A honra que Deus pede não é idolatria de passado, é integridade no presente. Não te exigem proeza, te chamam à clareza. Não te amarram à infância, te convocam à adultez espiritual. Sim, simples, não simples. Coração protegido. Quando essa adultez entra, a memória perde o trono e ganha seu lugar na estante. Você consulta, aprende, decide e volta para a estrada. Se precisar de um norte que caiba no bolso, leve este. Não reproduzo veneno com a minha boca. Protejo meu coração com bordas nítidas. Faço o bem que cabe sem me trair. Busco justiça quando necessário, sem me alimentar de rancor. Fecho a noite com devolução e abro amanhã com um passo possível. A partir daqui, sua história não melhora por causa de uma fala bonita, mas porque o chão foi arrumado. Honra é carpintaria. Você lixa, ajusta, alinha. Em silêncio, a madeira volta a responder. No corredor que repetimos tantas vezes, a mesma porta de sempre. Não há farol nem trilha sonora. Há a sua mão inteira na maçaneta e um coração que já não precisa de plateia para obedecer. Você gira. A madeira cede. A luz do lado de dentro não invade como clarão. Se instala como amanhecer. Se esta série te deu um mapa, não o deixe na gaveta. Caminhe. E se alguém que você ama vive parado diante da própria porta, compartilhe este caminho. Não por proselitismo, por misericórdia. Casas inteiras mudam de som quando uma língua deixa de amaldiçoar e um olho volta a ver. Respire fundo. Se algo clareou hoje, não deixe escurecer de novo. Guarde o que importa. Uma língua que não reproduz veneno, bordas que protegem o coração, um gesto de honra que caiba em 24 horas. É assim que a casa muda de som, sem espetáculo, com fidelidade. Se fez sentido para você, salve este vídeo para rever amanhã na sua hora deslotada. Inscreva-se e ative o sino para caminhar comigo nos próximos passos. Nos comentários, escreva em uma frase o que você vai parar de dizer e qual gesto de honra vai praticar primeiro. E se alguém veio à sua mente enquanto ouvia, compartilhe. Agora, deixe a luz acesa para o amanhã e siga em paz.